A gente tá com Sadi online. É isso, Azilton? Vai aparecer. Deixa eu apagar aqui. Oi, Sadi, tudo bem? Você nos Boa ouve? tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Bem, boa tarde a todos e a todas, a todes. Eu sou Sadi Machado, sou procurador da República em Belém e procurador regional dos direitos do cidadão no Pará. Desde já eu quero agradecer a equipe técnica, na pessoa do Azilton Viana, que disponibilizou a oportunidade de falar com vocês. Eu gostaria muito de estar aí presencialmente, mas eu estou aqui na margem do Tapajós, em Santarém, a serviço do MPF nessa e na próxima semana. Quero saudar os companheiros e a companheira nessa mesa, a querida Bárbara Pastana, Rai Carlos, Eloy, o Iago, dizer que acompanho e admiro muito o trabalho e o ativismo de todos e todas. Na pessoa do professor Renan Quinalha, eu quero saudar o trabalho do GT Memória e Verdade LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por essa e pelas audiências públicas realizadas nas demais regiões do país. Eu atuo na região amazônica, especialmente no estado do Pará, desde 2019. E em 2023 eu conversava com o professor Renan sobre a percepção e a frustração que eu tenho de que as políticas públicas do governo federal voltadas para grupos vulneráveis geralmente são concebidas, né, por concepções universalistas do Sul e do Sudeste e com uma pretensão de aplicação universal, desconsiderando as necessidades, as vozes e os saberes das demais regiões, sobretudo da região amazônica. Então, essa audiência, por si mesma, ela tem um valor histórico e documental imenso. Tendo isso em mente, e também considerando as falas das pessoas que me antecederam, eu gostaria de estruturar aqui a minha intervenção em dois momentos. Num primeiro momento, eu quero destacar o caráter simbólico, mas também contraditório da realização dessa audiência pública no Pará, especificamente em Belém e na UFPA. E num segundo momento, eu quero enfatizar a importância para o MPF dos temas de memória, verdade, justiça, reparação e não repetição, e também a importância para o MPF da defesa dos direitos LGBTQIA+, em geral. Primeiramente, no Pará, né? Simbolicamente, essa audiência pública estar sendo realizada aqui no estado do Pará é muito importante porque, como já destacado pelas pessoas que me antecederam, o Pará é um cenário histórico de lutas por direitos humanos, né? O Pará sempre esteve na vanguarda das manifestações culturais, artísticas, enfim, da resistência em relação aos direitos e, sobretudo, aos direitos LGBTQIA+. Mencionando aqui, já foi falado, mas mencionando a festa das Filhas da Chiquita como um bom exemplo disso, né? O Pará tem esse histórico de vanguarda, então é muito simbólico que a audiência seja aqui no estado. Mas há uma contradição também. Como foi bem dito, o Pará está sempre à frente na região norte no ranking de violência contra defensores e defensoras de direitos humanos, aí incluídas, sobretudo, as pessoas LGBTQIA+. A gente pode mencionar aqui vários relatórios que têm sido produzidos nos últimos anos que mostram bem isso, né? O relatório da Terra de Direitos, o relatório da ANTRA de 2023, relatório do Instituto Herzog, do ano passado. Em todos esses relatórios, o Pará sempre é apontado como o estado à frente no ranking das violações e das violências, né? Então, a realização dessa audiência pública no Pará tem também essa contradição, carrega essa marca contraditória, né? Porque nós somos um estado na vanguarda, mas também temos ainda a persistência enfim, de um histórico de violações, a persistência de estruturas de violação de direitos humanos que persistem e que muitas vezes, inclusive, como eu vou falar agora, elas são muito próximas ao que acontecia no período da ditadura civil, militar, empresarial. Em relação a Belém, o aspecto simbólico dessa audiência pública estar sendo realizada em Belém, para além da importância histórica e geográfica, a gente sabe que Belém está na moda, né? Com a realização da COP30, com tantos eventos relevantes nesse ano, Belém de fato é a capital do Brasil nesse ano. Espero que continue sendo, né? Porque as pautas e as questões urgentes que se colocam aqui são muito simbólicas e também demonstram a importância da defesa dos direitos humanos em todo o país. Mas
como também foi apontado, nessa semana, Belém é palco de um congresso internacional de direitos humanos promovido pelo Estado do Pará. E esse congresso internacional não conta com a presença de tantas pessoas, tantas figuras importantes, Rai Carlos à frente, para mencionar aqui o que ele acaba de dizer. Então, é um congresso internacional que, de fato, não está ouvindo, não está dando espaço, de fato, para as vozes que deveriam estar falando sobre direitos humanos. E, além disso, essa semana, Belém é palco de práticas autoritárias que estão sendo praticadas contra indígenas e outras pessoas que estão ocupando pacificamente a sede da Secretaria de Educação, a SEDUC. É muito curioso, observar que foi necessária uma ordem judicial para que a imprensa pudesse conversar com os manifestantes. É muito curioso perceber que houve corte de energia elétrica na sede da SEDUC enquanto a manifestação estava ocorrendo. Então, eu quero dizer com isso que a realização dessa audiência em Belém também tem esse aspecto contraditório, sobretudo nessa semana, né? A gente está vivendo violações gravíssimas de direitos humanos, pelas mesmas estruturas de poder que promovem seminários ou que promovem pautas ditas progressistas ou de direitos humanos, mas que está ao mesmo tempo violando os direitos dessas pessoas. Como bem disse o Eloy, não se trata só da questão da educação escolar indígena, mas essa pauta interessa a todos os grupos vulneráveis, né? Essa interseccionalidade das lutas é algo muito presente no Pará e é muito importante que isso continue acontecendo, né? Eu também queria, num terceiro momento agora, falar sobre o caráter simbólico e também contraditório da realização dessa audiência pública na UFPA. Como foi dito de manhã pela vice-reitora, a professora Loiane Prado, a UFPA tem um protagonismo histórico, não só nas políticas de inclusão e diversidade, mas também um pioneirismo acadêmico, científico, nos estudos sobre a região amazônica e também sobre as violações e a conquista de direitos na região amazônica. Mas em 2023, ano passado, nós expedimos uma recomendação ao UFPA para a garantia de ações afirmativas em defesa das pessoas trans, e já faz um ano que essa recomendação foi expedida. A UFPA saiu do auditório do MPF naquela oportunidade com a recomendação em mãos, e já naquele momento sinalizou que a recomendação estava acatada. Nós expedimos uma recomendação dessas com ações afirmativas, não só cotas, mas também políticas de permanência e de assistência para pessoas trans, também para a UFRA e também para a UFOPA. E veja bem, a UFOPA já está num estágio muito mais avançado de implementação. Então, há uma contradição aqui, porque a UFPA tem esse histórico de protagonismo, mas ao mesmo tempo considero que, à luz dos fatos e à luz da recomendação que nós expedimos no ano passado, a UFPA está um pouco atrasada nesse debate, né? Agora estão se constituindo comissões, uma comissão para debater o caso, mas essa é uma pauta que, pelo menos desde janeiro do ano passado, nós já trouxemos na audiência pública que nós fizemos sobre esse tema. Então, nós podemos também, aqui, em nome do MPF, eu gostaria muito de conclamar o FPA para que esse atraso seja superado e para que, de fato, as ações afirmativas para as pessoas trans na UFPA sejam implementadas, não só na UFPA, na UFRA, na UFOPA, na Unifespa, em todas as instituições, de ensino federal, mas também nas instituições. Olá, vocês estão me Vocês estão me ouvindo? ouvindo? Oi, Sadi, te ouvimos sim. Certo. Pronto, ouvimos e vimos agora. Houve uma queda de energia, né? Isso, a gente teve uma queda de energia, precisamos reiniciar tudo. Tranquilo. Eu acredito que eu tenha falado até a questão da recomendação, não é isso? Isso, exatamente. Falava, falava sobre a demora da UFPA em atender a recomendação, e eu espero que essa oportunidade de hoje, essa audiência pública realizada na UFPA, sirva como um mote para acelerar esse processo, e não só na UFPA, mas também nas demais instituições federais e estaduais do Pará. Agora, nessa segunda parte, eu queria falar um pouco, resgatar um pouco com vocês a importância desse tema Memória, Verdade e Justiça para o MPF, apontando um caso do Pará, que foi o caso Araguaia, no qual o Brasil foi condenado justamente por violações de direitos durante a ditadura. E nesse caso de uma repercussão internacional, né, nós, do Ministério Público Federal, denunciamos mais de 10 denúncias, inclusive chegamos a denunciar o Major Curió,
em 2021, que infelizmente faleceu antes de responder pelos seus crimes. É, então, no Pará, essa é uma pauta muito importante. Mas nós precisamos considerar, eu acho que essa audiência pública é uma excelente oportunidade para isso, inclusive oportunidade documental, considerar também as histórias da população LGBTQIA+, o histórico de violações e, como bem disseram e como bem apresentaram as pessoas que me antecederam, o histórico de luta e resistência que existe nessa terra. É, nós não fizemos os lutos históricos sobre nenhum grande episódio, né, de violações. Nós não fizemos Memória e Verdade sobre o extermínio indígena, e é por isso que os indígenas continuam sofrendo genocídio no país. Nós não fizemos Memória e Verdade sobre a escravidão, e é por isso que o racismo continua incrustado nas mentes e nas instituições. Não fizemos Memória e Verdade devida sobre o que aconteceu durante a ditadura civil-militar e empresarial no Brasil, e é por isso que o padrão de violações de direitos humanos continua o mesmo, né? Eu mencionei agora há pouco a questão do modo autoritário como os manifestantes que ocupam a SEDUC estão sendo recebidos, né? A presença de um policiamento militar ostensivo nas portas da SEDUC, o tratamento dessas pessoas que estão reivindicando direitos num viés completamente inadequado, considerando que ali está sendo exercido um direito à liberdade de expressão. E nós precisamos também considerar os impactos dessas violações sobre a população LGBTQIA+. Nós estamos agora fazendo, ainda nesse aspecto de memória e verdade, estamos começando a trabalhar com a questão e com a necessidade imperativa de uma política federal, nacional, de memória e verdade e justiça sobre as violações de direitos ocorridas durante a Covid-19, né? Porque se não forem adotadas medidas de não repetição, aquele padrão criminoso de disseminação por contágio que foi adotado pelo governo federal, ele pode ser adotado novamente em outras pandemias. E qual é a importância disso? A importância disso é que grupos vulneráveis, inclusive a população LGBTQIA+, são aqueles que sofrem com mais intensidade os efeitos desse tipo de violações, desse padrão de violações de direitos humanos. Então nós precisamos considerar as histórias, o modo como a pandemia impactou, né, desproporcionalmente a nossa população LGBTQIA+. Por fim, quero dizer que a atuação do MPF na defesa dos direitos LGBTQIA+, é histórica, não é novidade, né? Desde as primeiras ações civis públicas que foram ajuizadas, final dos anos 90, início dos anos 2000, o MPF sempre esteve na vanguarda dessas ações, dessas batalhas judiciais, inclusive, seja no aspecto previdenciário, no direito civil, nos direitos das famílias. O MPF foi autor de muitas dessas ações de vanguarda. Quando não foi autor, deu pareceres favoráveis aos direitos das pessoas LGBTQIA+. Na atualidade, nós temos um grupo de trabalho, o colega Lucas Dias, que esteve presente ontem e hoje nessa audiência pública à frente desse GT, que tem feito um trabalho muito importante no Brasil. E no Pará, nós também temos trabalhado, mas no Pará essa pauta chega tarde ao MPF, né? Ela chega em 2019. Quando eu comecei a trabalhar em Altamira, nós passamos a fiscalizar a aplicabilidade da Política Nacional de Saúde nos municípios do interior do estado. Em 2020, em Marabá, nós fizemos uma reunião pública e conseguimos que alguns municípios adotassem medidas de assistência específica para as pessoas LGBTQIA+, por ocasião da pandemia. E em 2023, a gente começa a tratar de maneira mais contundente essa pauta em Belém e em todo o Pará. Né? Nós adotamos algumas medidas relacionadas ao sistema prisional, à capacitação de agentes de polícia militar, as recomendações sobre ações afirmativas para a população LGBTQIA+, especificamente para as pessoas trans, que nós dirigimos ao FPA, à UFRA, ao FOPA e possivelmente dirigiremos também à Unifespa. Estamos nessa tratativa. E no ano passado, em novembro, Bárbara Pastana, minha querida amiga, organizou um seminário sobre empregabilidade trans, que foi realizado pelo Greta, com o apoio de diversas instituições. Foi realizado, para nosso orgulho,
no auditório do MPF, né? Nós sediamos esse seminário sobre empregabilidade trans e os dados desse relatório que foi produzido sobre a empregabilidade trans a partir de uma pesquisa que foi realizada devem ser considerados também. Eu gostaria muito de sugerir já, desde já, ao GT que considere esse relatório. Bárbara Pastana tem à disposição, eu também posso passar para vocês, porque é um relatório muito rico e que traz dados muito importantes sobre o padrão atual de violação de direitos, e, como eu disse, é um padrão que se repete há muitos anos, há décadas, e que continua se repetindo, porque essa é a população mais vulnerável dentre as vulneráveis no tocante ao mercado de trabalho. Para minha tristeza, nós tivemos, por ocasião do seminário, um episódio muito grave de transfobia contra uma artista paraense, a Espíndola Broteiro. Ela foi duramente atacada nas redes com ah, ataques de ódio transfóbicos. Esses ataques todos estão sob apuração, do MPF. E gostaria, inclusive, de publicamente agradecer a nota pública do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que foi expedida é, em favor da atuação do MPF, do Ministério Público do Trabalho, da artista, dos coletivos que organizaram esse evento, porque é muito importante mesmo que todo ato transfóbico, toda expressão de ódio, seja ela veiculada nas redes sociais, seja ela presencial, ela seja devidamente apurada. E essa rede de apoio que é constituída por instituições parceiras, por organizações, por coletivos, por movimentos, é talvez a única forma nesse momento que a gente tem de caminhar, né? Eu preciso reconhecer que a nossa instituição, o Ministério Público Federal, infelizmente não tem essa pauta ainda, a pauta da defesa dos direitos LGBTQIA+, como uma prioridade. Essa pauta ainda depende de esforços voluntários, de iniciativas individuais, como o Lucas Dias, como eu tenho trabalhado. Então, nós precisamos, a nossa instituição também precisa fazer esse dever de casa e levar mais a sério essa pauta. A região norte, como um todo, tem um déficit histórico de agentes públicos de instituições federais. Isso se estende ao governo federal, né? Nós temos sempre faltando profissionais para atender, sobretudo no interior, né, dos estados. E aqui no Pará não é diferente, né? Nós temos políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+, muito mais eficientes na capital do que no interior. E nós precisamos considerar as peculiaridades geográficas e regionais do nosso estado, né? Um estado de dimensões continentais, em que é muito difícil, por vezes, atender as populações, mas a dificuldade não justifica a omissão e a inércia do Estado. Nós precisamos sim cobrar que essas políticas cheguem a todos e a todas que são os seus destinatários. Com isso, eu quero dizer que essas violências, esse padrão de violação à nossa população LGBTQIA+, ela está diretamente vinculada à omissão de órgãos públicos. E eu venho aqui, em nome do Ministério Público Federal, não para dizer que nós estamos fazendo o melhor trabalho possível, longe disso, também para reconhecer que nós precisamos, enquanto instituição, avançar, mas também cobrar do governo federal, aqui nessa audiência pública representado pelo GT Memória e Verdade, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, cobrar do governo federal uma política nacional mais efetiva. Como bem disse Ray Carlos, nós não queremos só a visibilidade, né? A população LGBTQIA+, não quer só uma política de saúde, nós precisamos de uma política de educação, uma política de cultura, uma política de trabalho e emprego, uma política de lazer para a população LGBTQIA+. Agora de manhã eu participava de um seminário sobre intolerância no Pará, e aí foi mencionado, por ocasião desse encontro, a política nacional para povos e comunidades tradicionais de terreiro e de matriz africana, através do decreto 12.278 de 2024, do presidente Lula, agora em novembro, essa política nacional foi estabelecida. Nós precisamos lutar e cobrar do governo federal uma política nacional para a população LGBTQIA+. Assim como tivemos a expedição desse decreto, nós precisamos de uma política nacional, enquadramento, que nos deem fundamento, né, que nos deem legitimidade para lutar. Se nós não tivermos isso estabelecido em norma, nós vamos sempre depender de voluntarismos, de iniciativas individuais, de decisões judiciais. Então, esse é um momento muito propício, o momento dessa audiência pública, para expressar aqui, em nome da PRDC no Pará, essa sugestão que eu gostaria muito que constasse no relatório, né? A necessidade de, a partir de
de todas essas escutas, que também enfim, se desenhasse o esboço de uma política nacional, né? Nós precisamos muito avançar para além do discurso, nós precisamos de medidas efetivas, e com essas palavras eu quero, então, mais uma vez agradecer a atenção de vocês, lamentar não poder estar aí, dar um abraço em todos e todas vocês, agradecer também o convite e a oportunidade de falar pelo MPF, aqui especialmente pela PRDC Pará. Seguimos à disposição e seguimos juntos. Obrigado, gente.